Chico Xavier e o ganhador da Mega Sena. Você conhece essa história? É isso que a gente vai contar nessa semana. Casos de Chico Xavier. Temos uma playlist enorme só com histórias do Chico Xavier. No final do vídeo eu dou essa playlist para você. Você vai adorar. E ó, já dá o joinha, dá o like, se inscreve no canal, porque todo dia tem um vídeo novo aqui nesse nosso canal. Bom, quando a gente colocou o ganhador da Mega Sena, é porque antigamente não era Mega Sena, era loteria. Então hoje, quando a gente fala loteria, às vezes a pessoa nem entende muito bem. Então vamos colocar como ganhador da Mega Sena. Mega Sena lá de antigamente. Esse caso consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o autor Ramiro Gama, cujo título é O Homem dos 20 Contos. Então, um amigo de Belo Horizonte, ele chegava lá para o Chico Xavier e falava assim, eu estou lendo ali na minha telinha: Chico, eu tenho ido lá no Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga foi a casa espírita, a primeira casa espírita fundada pelo Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que foi inclusive a casa onde o Chico Xavier nasceu, e essa casa ainda funciona até os dias atuais, ok? E aí, esse amigo de Belo Horizonte: Chico, eu estou indo lá no Luiz Gonzaga, e olha, eu sempre que posso eu coloco nas minhas preces para eu ganhar na loteria. Eu sempre vou lá para pedir para ganhar na loteria. E o Chico olhava aquilo ali, tá bom, né? Aí esse amigo ainda tentava falar assim, ó, eu ainda te digo mais. Se eu ganhar, eu vou dar 20 contos para casa. Né? Era a moeda ali da época. Eu vou dar 20 contos para casa. Como se fosse 20 mil, vamos dizer assim, né? E os dias foram se passando, até que, adivinha, esse cidadão, não é que ele ganhou mesmo na loteria, rapaz? Olha, ganhou 200 mil cruzeiros. Nossa, muita grana ali, né? Ganhou ali, fez a festa. E aí, o que aconteceu? Ele sumiu de Pedro Leopoldo, nunca mais foi visto. Quando ele andava na rua e cruzava com o Chico Xavier, ele ficava sem graça, ele virava de lado, fingia que não estava vendo, era aquela coisa toda, né? Então evitava a presença do Chico. Se ele sabia que ia em algum lugar que o Chico ia, ele já não ia mais, ficou todo sem graça. Olha só, né? Como é que pode? Por quê? Tem muita gente que fala que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é a raiz dos males, aquela coisa toda. Não é o dinheiro que faz mal, não. É a pessoa que faz mal a si mesma, porque ela se permite modificar. Existem pessoas que têm muito dinheiro e são as mesmas pessoas, são do mesmo jeito, trabalham com humildade, com tranquilidade. E essa questão do dinheiro não é só a parte dinheiro financeiro, não. Às vezes você dá poder para uma pessoa. Se você quer testar uma pessoa, se realmente ela é boa, dê poder a ela. Se ela vira chefe, se ela vira diretora, se ela vira um diretor, se ela vira um patrão, você vai ver como é que essa pessoa é verdadeiramente falando. Então, repara, né? O dinheiro ali foi apenas o elemento, o instrumento que fez aflorar naquele cara a personalidade dele verdadeira. Assim como quando você vira chefe ou quando conquista alguma coisa, né? Que é a chance de aflorar a sua verdadeira personalidade. E muitos continuam com a mesma simplicidade de sempre. Mas continuando aqui a história, e aí passaram 14... inclusive quando ele evitava a presença desse cara, ele dizia assim, imagina, rapaz, eu ficava dizendo lá, né, eu prometi que ia dar uma dádiva lá, um presente lá pro centro espírita, né? Quanta besteira que eu falava sem perceber e tal, né? E ele ainda ficava comentando isso. Eles lá precisam disso, de dinheiro? Tá ok, né? Tudo bem.
Passam 14 anos e aí esse cidadão retornou ao Luiz Gonzaga. 14 anos depois, esse cidadão retornou ao Luiz Gonzaga. Sabe por quê? É porque 14 anos depois ele morreu. E aí na sessão mediúnica, na condição de desencarnado, esse cidadão aparece lá. E aí ele... Chico! Ô Chico! Vem cá, eu quero te dar um abraço. Mas já não tinha mais como abraçar, né? Eu quero te pagar a minha dívida. Mas já não tinha mais como pagar aquela dívida. Então ele falava, eu tô devendo 20 contos aqui pro Luiz Gonzaga, vou trazer o dinheiro. E aí o Chico vira e fala para ele, meu irmão, agora já é tarde. O câmbio, a moeda mudou para você. E aí ele coloca, né? Mas não se preocupe, a sua fortuna está em boas mãos, está em outras mãos, né? Sejam boas ou ruins, está em outras mãos. E aquele espírito, não, nada disso, o dinheiro é meu. Olha como então esse espírito, ele pode se tornar um obsessor. E ele fica agarrado à matéria. Não é o dinheiro que faz mal para a pessoa, é o apego à matéria. Isso faz uma diferença enorme. Eu posso ser bilionário, mas eu não tenho aquele apego, tá tranquilo. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes aquele cara, ele tem o dinheiro e quer dormir no hotel 5 estrelas. Ok, é bom, é claro que é bom, é uma delícia. Mas às vezes num passeio, numa viagem, se ele tiver que dormir na barraca de camping, também tá bom para ele. Ele não tem apego àquela parte material. Adora andar de carro, adora andar de limusine. Mas se um dia tiver que andar de trem, andar de ônibus ou andar a pé, também tá bom para ele. Ele não tem apego. Existe uma diferença entre dinheiro, entre matéria. Ser materialista não é ter dinheiro, porque todos nós aqui temos sim a necessidade de trabalhar, de ter o nosso dinheiro, ter o nosso carro, ter a nossa comida, ter a nossa roupa, ter as coisas materiais. Então vamos parar com essa conversa, né? O materialismo não é essa questão, é o apego à matéria. Você ter coisas materiais é importante no seu processo de evolução e de desenvolvimento aqui na Terra. Agora, o desapego é que faz a diferença. Mas aí, voltando de novo, ele ficou então, né? Como assim o dinheiro é meu? E aí o Chico fala, meu irmão, você está desencarnado. E aí ele começou a se dar conta da sua nova situação. E entrou em lágrimas. E agora, o que eu faço? E então o Chico diz, né? Se esqueça da terra, meu amigo. Todos nós somos devedores de Jesus. Estamos aqui trabalhando os nossos débitos, as nossas correções do passado, o nosso progresso, a nossa evolução, aprimorar as nossas qualidades, corrigir as nossas imperfeições cada vez que a gente reencarna, né? E aí o Chico fala, você não tem que pagar nada para aqui, para o Luiz Gonzaga, pague a Jesus e vai tudo ficar bem. E aí, esse espírito, amparado pelos benfeitores espirituais, ele seguiu seu caminho, seguiu chorando, inclusive. Ou seja, foi aí uma grande lição. Eu pergunto a você, você se vê uma pessoa preparada para ter, às vezes, o poder, para ter o dinheiro, para ser milionário, para ser chefe, para ser um dirigente na casa espírita? Ou você acha que é só envolver... Às vezes o cara, quando ele se torna um dirigente na casa espírita, empina o nariz, se sente, né? Volto a dizer, não precisa ter o dinheiro, não. Um pouquinho de poder, muitas pessoas se transformam e se transformam negativamente. Outras, por outro lado, se transformam positivamente. Então, essa é a grande lição aí para esse ganhador da loteria, que está contada ali no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Tá certo? Ó, gostou?
dá o like, comenta aí o que você achou dessa história, tá certo? Se inscreve no canal. Aqui a playlist, Casos de Chico Xavier, tem um monte. Clica nela, faz uma maratona e comenta todas elas para mim que eu vou responder, eu vou dar o like também para você. Tá certo? Por hoje é isso. Amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.